Oi, pessoal! Estamos no último episódio dessa temporada do Café com o Líder. E hoje é um episódio muito diferente, porque eu vou trazer o olhar do RH. Eu convidei o meu irmão, o Leandro Pinto, que é gerente de pessoas e cultura da Sense Bike. O Leandro é formado em administração de empresas, tem formação pós-graduação nessa área, tem uma experiência sólida com RH e gestão de pessoas, passando por diversas empresas de setores diferentes. A ideia da gente aqui hoje é bater um papo sobre a liderança com o olhar do RH. A gente veio conversando ao longo desses 9 episódios com líderes de áreas diferentes, com ideias diferentes, com visões diferentes. E hoje a gente traz um pouquinho da visão do RH, que cuida, que ajuda no desenvolvimento, que ajuda na formação, na seleção. Então é com essa ideia hoje, falando um pouquinho, até resgatando um pouquinho do que a gente viu ao longo dessa temporada, que a gente traz o Leandro para participar do Café com o Líder. Então já pega seu café, seu pão de queijo e vem com a gente. Leandro, seja bem-vindo ao Café com o Líder. Obrigado, uma satisfação enorme participar desse projeto. Vamos lá. E aí, Leandro, para a gente começar, em todos os episódios eu comecei perguntando qual que era o desafio da liderança. Mas como a gente vai olhar para o lado do RH, e a gente sabe que o RH tem papel central na formação da cultura e no desenvolvimento das pessoas, qual que é a visão que o RH tem de quem é um bom líder? Assim, do que o RH espera do bom líder? É uma pergunta muito boa e bem profunda. Eu acho que a liderança, o bom líder, ele precisa ter bons resultados, para começar. Mas os resultados que um líder traz, um líder que faz gestão de pessoas, não é sozinho. Então ele precisa conseguir mobilizar um time para isso. E é importante ter habilidade para fazer gestão de pessoas, é importante ele gostar disso, dedicar a essa carreira que é diferente. A gente viu no podcast, em episódios anteriores, líderes de áreas distintas, líderes que vieram de área técnica, líderes que assumiram gestão de negócios, mas independente de que área que é importante gostar do que faz. Acho que a gente ouviu isso em alguns episódios para trás também, que não temos mais lugar para pessoas que não são apaixonadas. Então é importante ser apaixonado por influenciar que as pessoas alcancem aqueles resultados. E aí é importante manter também uma linha de gestão. Quando a gente faz a gestão de pessoas, também vem a gestão dos resultados, dos processos. É importante usar método de gestão, saber analisar bem problemas, fazer com que a equipe gere conhecimento, porque alcançar resultado não é simples. A gente precisa construir o resultado para entregar. Então, acho que um bom líder é aquele que é apaixonado por gestão, que é apaixonado por mobilizar pessoas e sabe usar bem os métodos de gestão. Acho que esse é o ponto de uma liderança eficaz e de sucesso. E aí, pegando essa linha de tem que ser apaixonado, tem que ser bom, tem que saber lidar com essas situações de gestões, eu concordo plenamente. Eu acho que muitas falas trouxeram para a gente isso. Seja apaixonado pelas pessoas, seja apaixonado pelo que faz, goste de estar com as pessoas, né? Acho que realmente isso é um bom líder aí. E aí, você olhando para o RH, como que você molda, como que você acha, assim, porque eu sei que a rotina da gente tem um monte de desafios em cada empresa que a gente está, mas como que você, como gerente de RH, acha que é interessante trabalhar comportamentos? Quais são os comportamentos, as habilidades que você acha que são tão importantes para esse líder que escuta, que ama, que faz, quando você está selecionando esses líderes ali? É interessante. Acho que tudo tem uma regra clara, mas o amplo assim, de comportamentos, do que fazer, não tem regra. É complicado falar isso porque existe uma regra de gestão? Sim, você tem que dar resultado, você tem que seguir processos, você tem que levar o negócio adiante. Mas para desenvolver uma boa liderança, não tem uma regra, vai depender de cada um. Eu acho que é assim como a gente faz a gestão do nosso time. A gestão de um é diferente da gestão do outro. Uma pessoa que está com um problema na família, outro não tem família ainda para cuidar,
está na casa dos pais, cada pessoa vai ter o seu desafio. Então a liderança também é assim. A gente não consegue ter uma regra básica de ouro, aplica isso e você vai ter um bom líder, não. Eu acho que é importante que cada líder seja ele mesmo. E a gente entender quais são os momentos que aquela pessoa está, qual que é a ajuda que ela precisa de RH. Tem pessoas que não precisam de muita ajuda do RH, que já está ali fazendo com facilidade a gestão de pessoas, cuidando com facilidade de pessoas. Tem um dom de escuta, tem um dom de uma fala, de um acolhimento, de extrair daquela pessoa a máxima performance. Mas, então eu acho que o RH ele precisa entender bem o contexto que ele está inserido. O momento da empresa, o momento do negócio, o momento das lideranças. E eu acho que é importante a gente olhar para a hierarquia, porque o RH ele precisa olhar de cima para baixo. Qual que é a equipe que aquele líder precisa para complementar ele? E a gente apoiar com relação a isso. Montar equipes complementares que, por exemplo, se a gente tem um líder que ele ainda está iniciando na carreira de gestão, iniciando nesse papel de liderança, e a gente coloca para ele liderados que também estão iniciando, a gente vai ter um choque. Então a gente coloca liderados que já têm experiência, vai facilitar o trabalho dele. Um líder que ele precisa, que ele não tem muita habilidade em direcionar pessoas, e a gente coloca um time que precisa de direcionamento, a gente vai causar um conflito. Então é importante olhar as lideranças e as equipes que estão com ela, como que elas se compõem, como que elas ajudam e fortalecem aquela liderança. É legal, porque você traz que é um olhar muito estratégico, né? E eu gosto muito de falar isso. A gente tem que pegar o tabuleiro de xadrez e colocar a peça certa para fazer checkmate, né? Então o que você trouxe é exatamente isso. Exatamente. E vai muito do momento da empresa, né? O momento, a cultura, como que é a gestão daquela empresa. Eu acho que na hora que a gente vê comportamentos, a gente ouviu muito isso também, né? O exemplo, ele constrói. Ele arrasta, né? O exemplo, ele arrasta. E, geralmente, quem está na ponta da hierarquia, quem está lá em cima, os exemplos que ele traz cascateiam. E é o comportamento dele que talvez que vai direcionar a cultura. A cultura mais importante ali do negócio, como que aquele negócio ele se desenvolve, como que aquele negócio ele entrega. Então é importante a gente entender o momento daquele negócio. A gente teve exemplos aqui de empresas muito voltadas para a conexão, de empresas se reconstruindo, de empresas passando pelo melhor momento. Existe um pouco disso, da gente entender como que aquela empresa está naquele momento, mas também como que ela está na sua estrutura, como que ela está estruturada. Entender o momento é importante, porque é o momento que dá o resultado. Então, será que o momento agora é o momento de sair de uma crise? Será que nós estamos no momento de vendas voando de venda em polpa ou no momento de vendas desafiadoras? Tudo isso contribui para que mensagem que a gente quer passar. E aí o RH vai ter um monte de ferramenta que pode ajudar as lideranças para isso. Mas é importante a gente ir no fit certo. E é importante também o RH ter esse momento certo. A performance que o RH vai entregar para a empresa, naquele momento, é o que esse RH está preparado para entregar? Ele sabe entregar aquilo? Ou ele também precisa se desenvolver naquilo? Eu acho que tudo isso se encaixa de uma forma que... Porque se conecta, né? tem que fluir. Para fluir. E é legal você falar dessa cultura do momento e tudo mais, que muita gente escutou de valor. Sim. Porque aí o RH ele tem que estar muito alinhado com os valores da empresa, para trazer líderes com os valores da empresa e para trazer para esses líderes puxarem as pessoas para os valores da empresa, Sim, né? é isso. É igual você falou, vai cascateando, né? Então, Exato. e a cultura vai muito cascateada no valor, né? Uhum. Que é o que a gente acaba comprando no final, né? Eu acho que a gente trabalha, eu vejo que as pessoas elas trabalham para os líderes, quando os líderes são daquele líder que escuta, que ela entende que ela tem confiança no líder. Sim. E trabalha também pelo propósito da empresa. Sim. Então você vê muita gente que às vezes não tem um líder bom, mas o propósito daquela empresa, do negócio é tão bom que ela vai fluindo junto pelo propósito ali. Sim, acho que os dois se complementam, sim. Quando a empresa tem os líderes que estão muito voltados para o propósito dela, isso se torna uma harmonia, que é o que a gente quer na empresa. Uma sinfonia, né? Fica leve aquele ambiente. Quando a gente tem um desalinhamento, pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser bom que o conflito ele gera conhecimento.
pode ser ruim quando esse conflito já não gera mais conhecimento e já não agrega. Então, é importante ter esse elo de valores que estão no negócio e como as lideranças estão alinhadas com esse comportamento. Acho que isso é muito importante para fazer o conjunto da obra funcionar bem e caminhar para o resultado que é importante. E você falou uma outra coisa que eu acho que é um papel essencial do RH, que são as ferramentas. Ao longo desse podcast, a gente escutou muito falar de Muitas ferramentas. ferramenta. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão aí de RH, como que vocês vão apoiando os líderes a usar essas ferramentas? Porque a gente escutou de todos os tipos aqui. Sim, é muito importante e a gente vê hoje as pessoas falando de RH muito voltado para a gestão de pessoas. Mas a gente vai um pouco antes disso, falando de obrigações. Então, o RH tem algumas obrigações que podem ser fiscalizadas por Ministério do Trabalho e até pela Receita Federal. Sim. Isso tem que ser entregue e aí toda empresa precisa de um RH, nem que seja um escritório de contabilidade que vai fazer a folha de pagamentos, que vai entregar aquelas informações importantes. Mas faz a gestão de pessoas e a gente viu muito isso aqui. A gente viu líderes falando sobre recrutamento e seleção, escolher as pessoas certas. A gente falou de onboarding, de treinamento, de como receber bem a pessoa. Adoro o onboarding. E é um momento chave, porque eu acho que é um momento que todo mundo chega num lugar querendo aprender sobre aquele lugar. Então, os primeiros passos da pessoa na empresa vai guiar talvez o resto da performance dela. A gente tem que aproveitar esse momento, né, para um aprendizado, para um desenvolvimento. A gente falou muito sobre treinamento, sobre desenvolvimento de cultura, isso é muito importante, mas a gente também tem um planejamento estratégico que o RH faz parte. A gente também viu aqui falando sobre BI, como que BI ajuda a tomar decisões, cruzamento de dados, como que está a performance, uma avaliação de desempenho muito bem feita. A gente viu pessoas falando sobre avaliação de desempenho para alinhar como o comportamento está influenciando o alcance de resultados. A gente viu sobre como a avaliação de desempenho pode me ajudar a ser um líder melhor. Avaliação 360. A avaliação 360. E isso é importante porque a gente sempre pode ser um líder melhor. Sim. Pode estar no início da carreira, pode estar com uma carreira consolidada, a gente pode reaprender. A gente viu isso não só em uma das empresas, a gente viu mais de uma. E tem também um papel estratégico que o RH pode fazer, voltado para o resultado talvez financeiro do negócio e que vai até agregar também ao desenvolvimento das pessoas. O RH ele pode fazer um planejamento do capital humano, planejamento de headcount. Né? Tem ROI. Tem ROI, planejamento do headcount, planejamento de remuneração, a estratégia de remuneração, estratégia de recompensa. A gente pode falar sobre o campo de ética, compliance, riscos, que é importante. E uma gestão também sobre os serviços de RH. Esse operacional não eficiente custa caro. E pode custar caro também até para o clima, uma seleção mal feita custa uma fortuna. Então tem seleção, tem essa parte, os serviços de entrega de pessoas que vêm do mercado para a empresa. Do que a gente vai oferecer? A gente viu pessoas usando o pacote de benefícios como estratégia. Sim. Um bom programa de cargos e salários retém funcionário para o resto da vida. Tem. Uma carreira bem feita, um plano de valorização, recompensa, tudo isso molda como aquela empresa ela é enxergada. E uma outra ferramenta estratégica também que a gente tem é o Employer Branding. Como é que essa empresa está sendo vista? As pessoas estão procurando o que na hora que elas veem essa empresa e se candidatam numa vaga? Então, eu acho que isso tudo tem que se conectar. E aí, a gente também citou isso sobre a experiência do colaborador na empresa. E aí cai nesse lugar. Então, qual que é a experiência que você fornece? Qual que é a experiência que ele tem ali dentro? Qual que é a longevidade? Estamos conversando com as pessoas, estamos vendo que elas estão ficando? Acho que a gente viu exatamente essa fala. Sim. As pessoas estão ficando aqui dentro e elas querem construir carreira. Tem pessoas de 30 anos dentro de uma mesma empresa passar por aqui. Ou estão querendo ficar há pouco tempo. A minha empresa ela é trampolim de carreira, a minha empresa é um lugar que as pessoas estão se consolidando e construindo uma carreira sólida. Então isso é muito legal. A gente viu empresas que elas buscam no mercado mostrar o que elas querem, elas vão
talvez na parte fundamental das escolas, mostrar Sim. como estão se A gente desenvolvendo teve um projeto, entre um estagiários projeto que era estagiário de ensino e médio. vira pessoas ali com carreiras consolidadas ali dentro. Então, isso tudo o RH ajuda muito nessas ferramentas. Eu acho que o RH ele está muito hoje com muitas frentes, mas quando você olha tudo que ele pode ajudar, é importante você escolher qual que é que minha empresa precisa agora, como que a gente vai fortalecer isso, independente do tamanho dela. Quando eu era líder, eu gostava de uma fala muito. Eu sempre passava pela entrevista, eles passavam pela parte de seleção do RH, aí tinha a entrevista com o RH, e aí depois vinha para a entrevista comigo. E eu falava uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente, não só a gente escolhe o candidato, como o candidato escolhe a Sim. gente. Então, durante todo esse processo uma das coisas que o RH faz muito, eu acho que é muito importante, é isso, assim, trazer clareza para a pessoa do Empower Brand que você fala, que é trazer clareza para a pessoa de onde ela está entrando, por que você está comprando essa ideia aqui? Essa ideia é real? Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que a primeira conversa que eu gosto no processo de recrutamento e seleção é mostrar para ele onde que ele está querendo entrar. Você se candidatou? Por que que você se candidatou? Primeiro para saber isso, porque tem gente que joga o currículo. Ah, que ideia deu. A gente precisa já selecionar essas pessoas. Ou entender, seu currículo chegou aqui por quê? E aí mostrar para elas, ó, trabalhar aqui é assim. Nossa empresa está nesse momento, a gente busca esse perfil, tem essas coisas muito legais, tem essas coisas que são desafios, que podem virar insatisfações. Porque momentos de carreira diferentes, em momentos do negócio, pode causar baixa performance, ou insatisfações, ou até prejuízo financeiro. Então acho que é importante mostrar para as pessoas onde que elas estão entrando e o que que é esperado. Quais são as dificuldades de trabalhar ali, mas também quais são as coisas legais. E aí eu acho Isso é um que acordo de cavalheiros, né? faz funcionar. Então o Employer Brand, às vezes ele não fala o que que é aquele momento da empresa, ou aquela unidade, ou aquela equipe, ou aquele setor. A gente tem setor que tem dificuldades diferentes, momentos diferentes. É diferente você trabalhar na área de engenharia e na área comercial. É completamente diferente. A É gente viu diferente aqui, você né? A cuidar gente viu desse tipo de área de cadeia. TI com venda de alto luxo. Eu vou trabalhar no back-office, no RH, no financeiro, numa TI, ou vou trabalhar numa área industrial? Tudo depende. O RH ele precisa ser parceiro do negócio e para ele fazer um bom recrutamento é muito importante ele entender de cada setor. É muito importante ele entender de cada equipe, de cada liderança e qual que é o perfil que vai encaixar, que vai fazer aquele quebra-cabeça daquela área funcionar, fechar, ficar harmônico para entregar um bom resultado. E essa harmonia toda que você está falando me faz puxar um pouquinho sobre a questão do como lidar, porque a gente viu vários níveis de liderança aqui. Desde pessoas que lideravam diretamente, a pessoas que lideravam líderes, a pessoas que conheciam outras coisas. A gente, no último episódio, era uma menina do serviço público, onde a gestão muda a cada 4 anos. Porque a cada 4 anos muda toda a gestão. Deve ter uma mudança grande. E é uma mudança grande. Como que o RH, como que você enxerga o RH nesse meio campo aí, entre a alta liderança mesmo, conselheiros, diretoria, presidência, a descer mesmo essa cultura, igual a gente já conversou sobre cascatear isso tudo, como que você vê essa conexão que o RH faz aí, como que isso pode ser mais fácil de fazer, mais bem feito? O RH ele precisa entender de todos os níveis. Ele precisa ser a escuta dos funcionários, ele precisa saber como é aquele perfil de pessoas que estão cuidando do dia a dia, que é quem entrega o resultado. E ela precisa entender qual que é a estratégia que está sendo definida para o negócio. Que é a alta gestão. E saber o time de contribuir com as mudanças é muito importante. Então, é uma gestão de mudanças. A gente vai ter mudança? Vai. Como? O quê? Qual vai ser o impacto?
Como planejar Tudo isso? que a gente muda no ambiente, muda a cultura. Influencia cultura, influencia clima, influencia resultado. Então, como que a gente vai cuidar para que aquela mudança seja feita da melhor forma possível? A gente tem que dar as informações em doses? Ou a gente pode soltar a informação? A gente vai cuidar Até que de ponto você quem são libera as a pessoas informação, né? que vão conduzir? Então é importante você entender do todo, é importante o RH estar entendendo do todo, entender bem e com clareza o que está por vir para poder fazer uma boa estratégia e para poder fazer com que mudanças, igual essa mudança que talvez seja muito drástica, de 4 em 4 anos, muda toda uma gestão, toda uma forma de trabalho, como que você vai conduzir para que aquilo tenha o mínimo impacto possível ou para que tenha o impacto esperado. Porque você pode querer que seja um grande impacto, que tenha grandes mudanças, ou você pode querer que essa mudança ela cause o mínimo impacto. Então, entender dessa estratégia e fazer as comunicações no tempo certo, envolver as pessoas na hora certa, as pessoas certas, eu acho que é o segredo do sucesso para que as mudanças tenham os resultados esperados, vamos dizer assim. Sim, durante o meu tempo de corporativo eu passei por várias mudanças de cultura, com fusões de grandes empresas e a gente vê o tanto que o papel do RH foi crucial, principalmente nos momentos de transformação que a gente foi passando aí. E aí a comunicação é a ferramenta-chave. A comunicação é tudo, né? tudo. É tudo. Se a gente for parar e falar um pouquinho sobre comunicação, nós vamos ficar aqui horas falando do papel disso. Uma coisa que a gente sempre conversou aqui nos podcasts também foi sobre indicadores e resultados. Legal. Como que você hoje faz isso? Como que você repassa os indicadores de RH para os líderes e para eles passarem para as equipes? Eu acho que indicador ele vai mostrar a eficiência, né, e a performance em determinado processo, atividade ou resultado que é esperado. É importante que a gente entenda qual que é o resultado do negócio e como que ele vai cascatear. E dentro daquele resultado que o negócio espera, como que a gente vai medir a nossa eficiência para entregar aquele resultado? Então acho que é muito importante estar alinhado com o negócio e alinhado com o que a gente vai influenciar para que funcione. Será que o meu indicador-chave vai ser turnover? Pode ser que sim. Para a gente conseguir alcançar aquilo, a gente precisa de manter nosso time. Então vamos medir turnover? Ou ele pode ser nível de engajamento. Clima, né? Ele pode ser clima organizacional, em diversas dimensões de clima. Ele pode ser a satisfação das pessoas no dia a dia, nível de participação em projetos, absenteísmo, dependendo da equipe. Às vezes, se a gente tem uma equipe que o absenteísmo é alto, a gente diminui a produtividade e vai atrapalhar da gente conseguir o resultado. Eu acho que o RH ele tem milhares de métricas que ele pode usar para fazer gestão. Qual que é a métrica que vai funcionar para aquele negócio? Que vai funcionar para aquela empresa, que vai funcionar para aquela equipe, porque a gente precisa entregar. Eu acho que esse é o que vai direcionar os indicadores. E fazer uma boa gestão. Tem indicadores que a gente vai fazer acompanhamento diário. Tem indicadores que a gente vai fazer acompanhamento com alguma outra frequência. E esse acompanhamento, essa consistência, vai influenciar. E a área também, né? Igual você está falando, tem o absenteísmo está muito grande, igual eu sei que vocês têm fábricas espalhadas pelo Brasil, né? Em Minas, em Manaus. Então vocês vão olhando muito para as unidades, né? Então, assim, absenteísmo está alto ali, você não vai precisar trabalhar absenteísmo com quem está aqui, mas você vai precisar trabalhar absenteísmo com quem está lá em Manaus. Verdade, tem isso. Então tem esse olhar também, né? Sim. E quando a gente fala de indicadores, é muito importante aplicar método de gestão. Aí tem que entender como é que faz gestão, abrir livro de gestão, gostar de fazer isso, buscar problemas, resolver problemas, analisar causas, sanar, gerar conhecimento, fazer com que o crescimento seja sustentável, porque não dá para a gente ficar anos e anos trabalhando nos mesmos indicadores, a gente precisa evoluir, o negócio precisa funcionar, as coisas precisam ir para frente. Eu costumo falar, tem uma frase da Carol Rasch que eu adoro e ela é perfeita. Os resultados que você tem hoje, eles são
de acordo com o que você faz hoje. Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Coisas diferentes. E todos os negócios hoje precisam pensar diferente. O mundo ele está muito complexo, está muito mais rápido, está muito mais exigente. O consumidor está muito mais exigente. Então é muito importante. O negócio está direcionado para uma evolução, mas todo mundo ir junto. Sim. Então a gestão precisa acompanhar. E você falou uma coisa muito legal, que é sobre essa questão de estudar e de saber gestão. Em todos os episódios, todos eles falaram de aprendizado constante. Sim. Todos eles continuam estudando. Todos eles continuam lendo. Eu não esqueço a Fernanda da Canzo, que estava aqui, que ela é um exemplo, porque foi doutrinada desde criança a ler, e um livro atrás do outro para aprender, e incansável. E no episódio dela é muito claro como que isso virou uma cultura organizacional. Sim, exatamente. Ela incentiva todo mundo a ler. E a gente vê isso, né? A gente vê que a longevidade, ela vai muito também da gente continuar aprendendo, né? Sim. A gente vai evoluindo à medida que a gente vai aprendendo. Então, o aprendizado constante, ele é muito importante. Eu acho que isso é muito importante para a liderança, mas para qualquer funcionário, para qualquer nível. A gente se questionar, a gente aprender novas formas de fazer, olhar para o mercado, olhar o que vem de tendência, ou ser protagonista e pioneiro em algumas coisas. A gente escutou sobre isso, né? Ser protagonista é muito. Acho que quase todos os episódios tinha alguma coisa que era precisamos de protagonistas. E o que é isso? É inquietude. Sim. É estar sempre aprendendo. O incômodo ele faz parte da liderança. Acho que foi até um dos aspectos que a gente falou também aqui em outros episódios. O líder tem que ser incomodado. Ele precisa estar ali, querer mudar as coisas, querer fazer diferente, querer aprender. E aprender com o time conecta e faz a liderança ser muito mais humanizada. Às vezes você não precisa de você aprender. Se tem gente do seu time estudando, você participa e está ali conectado com ele, sabendo o que ele está fazendo de novo, como que ele está pensando, o que ele está querendo implantar. A gente viu muito isso sobre liderança de confiança, que dá espaço para as pessoas criarem, errarem e aprender. Acho que aí gera um ambiente de crescimento que todo mundo está aprendendo junto. O Manu, ele trouxe no episódio dele, muito legal, que ele faz um brainstorm com a galera que é assim, lições aprendidas. Sim. E aí todo mundo participa da lição aprendida do coleguinha, né? Sim. E aí você vai trazendo. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre essa questão de protagonismo, principalmente conversando sobre RH, porque a gente ainda vê muitas pessoas esperando chegar. Sim. Esperando que o RH entregue para eles a receita de bolo, o curso pronto, a aula pronta, a oportunidade. E aí a gente conversou aqui todos esses episódios sobre protagonismo, que é justamente o contrário. É a pessoa ir atrás e aí o RH vai estar à disposição para poder ajudar, né? A gente vai estar à disposição de ambos. Não tem problema nenhum a gente ter um funcionário que ele quer fazer aquela atividade dele bem feita, do jeito dele, e ele não vai buscar muito. Vai chegar para ele... A gente até precisa dessas pessoas. Precisamos. A gente vai chegar para ele ações do RH, entregas do RH, até promoções, pode, claro, vai funcionar. Agora, quem é protagonista, talvez ele vai criar a própria oportunidade. São aquelas pessoas que buscam um problema para resolver, enxerga desafio e novas oportunidades, onde algumas pessoas enxergam um problema chato, outros enxergam um problema que vai ser uma oportunidade. Nossa, eu quero resolver isso, deixa isso, me dá essa área, me dá esse desafio, me dá esse projeto, eu quero isso para mim. Então, é o perfil no lugar certo. Quando você vê que o funcionário ele quer crescer, se você não dá para ele a oportunidade para ele mostrar e crescer, ele vai crescer em algum outro lugar. E o RH ele pode ser um agente de entender esse momento, para que os ciclos troquem com harmonia também, com facilidade. Porque você não pode querer todo mundo querendo mudar de uma tudo forma legal. Ao mesmo tempo, né? O terror da liderança é um funcionário chegar e falar assim: tchau, tô indo embora. Aí você sai quando? Amanhã. Nossa, é terrível. É terrível. Ou imagina, olha,
eu quero agora, para minha carreira, seguir um outro passo. Então, para o final do ano que vem, eu posso estar num momento diferente. Se a gente não conseguir desenvolver aqui, eu vou desenvolver de outra forma. Um exemplo legal é você ter funcionários que o que eles querem não está na empresa. Ah, eu quero ser veterinário. Ah, eu quero ir morar em outro país. O que a gente vai ajudar como líder? Que a pessoa se realize. Vai querer que ela se transforme. Como que a gente pode fazer desse momento o melhor momento para você se realizar, para que lá no futuro você seja o melhor naquilo que você quer? Ah, eu quero morar fora. Como é que está seu idioma? Está estudando? Você está tirando seu tempo para isso? Você está juntando seu dinheiro? Está funcionando? Quando você vê que a pessoa ela está engajada no que ela quer, muita chance do resultado dela no hoje ser muito bom. Porque independente se o projeto de carreira da pessoa é dentro ou fora, se o líder está disposto a escutar, se ele olha com respeito, se ele está junto da pessoa ali, ele acaba apoiando a pessoa e a pessoa vai fazendo, mesmo que ela venha uma mudança. Sim. E ela até te dá a oportunidade, né? Eu tive várias pessoas que conversavam comigo e falavam comigo que o momento de carreira dela era outro, e a gente conseguia fazer uma transição um pouquinho mais suave, porque a gente ia conseguindo trabalhar ali. Então, já que a gente vai ter um momento ali que isso vai passar, eu já tive pessoas que falaram comigo que daqui a um ano eu vou morar fora. E aí, beleza, então vamos trabalhar ali para a saída dessa pessoa não ser tão impactante. Que você igual precisa para morar fora? É. Você precisa de juntar dinheiro? Então, você já fala, guarda seu dinheiro. Faz seu plano, né? Se você fizer um bom desempenho, você vai ter um bônus, já vai te ajudar. Não, eu não esqueço, quando a gente foi... quando a gente estava correndo atrás de um prêmio na empresa, né, de bons resultados para o prêmio, eu falava com cada um, o que é seu desejo, cara? Pensa no que você quer para você, porque se todo mundo desejar junto ali, todo mundo planejando aquilo em prol do desejo dele, e pode ser cada um o seu desejo, né? A gente não tá aí para controlar os desejos das pessoas. É aquilo, né? Cada pessoa diferente. Vai ter seus desejos, suas vontades, e aí é importante a liderança ou o RH medir como que a pessoa está engajada naquilo. Sim. Acho que isso faz toda a diferença. Tem gente também que o objetivo é bagunçar. Tem gente que já olha com outro olhar. Entenda qual que é o momento. Exato. Essa pessoa que está bagunçando bem aqui, vão ficar? Ou a gente precisa também pensar que essa pessoa não vai servir mais pra gente, mais pra esse negócio, deixa ela fazer bagunça em outro lugar. E às vezes a gente faz até bem quando a gente faz. É pensar bem essas conexões humanas, é pensar bem esses objetivos, esses momentos de cada um, para não deixar isso impactar negativamente pro negócio. Sério. Agora a gente já caminhando para o final, porque se deixar a gente vai ficar conversando aqui horas. Mas eu queria duas coisas. Primeiro, hoje, para o RH, qual que é o maior desafio do RH hoje? Acho que o maior desafio do RH é desenvolver lideranças, é desenvolver ambiente, cultura, que gera resultado, que gera ganho, que faz a empresa ir para frente, que faz a empresa alcançar os seus objetivos. Essa conexão é muito importante e o RH ele precisa ter essa visão. Respeitando a legislação vigente, respeitando as obrigações, respeitando os valores do negócio. Acho que conectar isso tudo é o desafio. Tá, e para a gente fechar nosso bate-papo, que tá muito legal aqui, a gente conectando as coisas e os episódios anteriores, eu vou fechar com a mesma pergunta que eu faço para todo mundo. Qual que é o conselho que você dá para quem está se formando líder, para quem quer ser um bom líder hoje? Para quem ainda não é líder de pessoas e quer ser líder de pessoas, experimente, enxergue onde que você se conecta nisso, porque no dia a dia a gente teve exemplos de uma liderança de pedir a refeição em casa. Quem escolheu o prato já está liderando. Tomar a frente, influenciar, olhar as pessoas é uma coisa que te realiza. Você vai gostar disso? Já é um caminho. Porque você tem que gostar. Eu acho que você tem que ser líder com coração. Acho que você tem que ser apaixonado por pessoas, você tem que ser apaixonado por ouvir as pessoas, entender das pessoas, realmente conectar com o coração. Não tem outro segredo. No momento que você viu que não é aquilo, muda. Mas para ser um bom líder, acho que você tem que ser apaixonado com a liderança e tem que fazer isso com o coração.
Assim funciona. Muito bom. Eu acho que você disse tudo aí para a gente fechar com chave de ouro. Muito obrigada por esse bate-papo Eu que aqui. agradeço. Gente, então a gente fecha essa temporada do Café com Líder com esse olhar do RH ali. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos que passaram aqui, contribuíram pra caramba com essa visão do negócio, com a visão da liderança, com olhares diferentes. Foi muito legal. Queria agradecer a equipe do Estúdio 3, que é onde a gente grava o podcast, que sempre recebe a gente com muita prontidão e carinho aí. Então, muito obrigada, vamos nos inspirar aí com essas histórias e construir melhores lideranças. Até a próxima temporada.